O Impressões está de volta, hoje entrevistando o secretário João Azevedo. Normalmente a gente sempre conversa e sabe um pouco mais sobre a vida do entrevistado no primeiro bloco, mas aí ficou invertido nesse terceiro bloco. Eu gostaria de começar falando sobre isso. Como é que foi a sua infância, secretário, no bairro de Cruz das Armas, e depois a escolha pela engenharia? É um tanto até clichê. O senhor era um bom aluno de matemática na escola? A minha infância foi, eu reputo como uma infância maravilhosa. Eu jogava bola na rua, naquele tempo se podia jogar bola na rua, eu soltava pipa, eu brincava na rua, eu vivia na rua. Quando chegava na escola, o tempo todo era ir para a rua para brincar, um grupo de amigos, etc. Então foi uma infância maravilhosa lá em Cruz das Armas, que eu lembro com muita saudade. Eu sempre digo, e às vezes brincando, eu nasci engenheiro. Eu nunca tive dúvida a respeito do que eu queria ser. Nunca passou pela minha cabeça nenhuma outra profissão que não fosse engenharia. Então, assim, eu estudei, fiz escola técnica, na época escola técnica, hoje Instituto Federal de Educação, fiz o curso de estradas, que já era uma base para a engenharia que eu queria. Eu sou técnico em estradas e fiz engenharia, né? Mas eu não tinha dúvida nenhuma com relação a essa escolha de profissão. Eu nunca tive essa questão. Isso para mim foi muito claro para mim e eu... Mas de onde veio exatamente o seu gosto pela engenharia? Em que momento da sua vida você pensou, isso que eu quero fazer? Eu confesso que eu não sei exatamente, Teve alguma influência familiar também, não? Não há influência. Meu pai era um pequeno comerciante lá em Cruz das Armas, tinha uma mercearia, a minha mãe era dona de casa. Meu pai foi jornalista, trabalhou em Pernambuco, no Jornal do Comércio, e depois veio para cá, para João Pessoa, e se transformou em comerciante. A minha influência era muito mais de comércio do que efetivamente da área de engenharia. Entretanto, eu não sei, eu confesso a você que eu não sei o porquê, quando iniciou essa minha escolha. Entretanto, foi uma escolha eu me lembro que foi há muito tempo. Eu era criança e só pensava em fazer engenharia, eu não pensava em fazer outro curso. E a própria escola técnica me deu uma base muito grande e eu fui. Eu diria que eu nunca fui o aluno nota 10, não. Eu fui o aluno que era um aluno dedicado, era comprometido com aquilo que eu fazia. E tanto que eu passei em vestibular, vim de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública, fiz vestibular, fiz a Universidade Federal da Paraíba, eu diria que eu era um aluno razoável, E que depois de muito tempo me transformei em professor. Sou afastado do Instituto Federal, mas eu sou professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica, Instituto Federal de Educação hoje. E estou por conta da função que eu exerço. Mas também é uma das minhas grandes paixões também é da aula. Eu acho que é uma relação, é uma troca fantástica que você pode ter e tirar com um grupo, com a turma lá. Eu reputo também como uma das minhas grandes paixões. O senhor tem várias funções hoje, a gente já falou até o nome da secretaria é bastante longo, tem várias atribuições. Quando o senhor tem tempo de folga, qual é o hobby de João Azevedo? Ler, basicamente. Eu não tenho uso muito o computador. Como eu fui professor de informática, aí eu tenho uma relação com a informática de muitos anos. Os primeiros computadores, microcomputadores que lançaram no Brasil, eu comprava porque eu gostava realmente da área. E essa relação, para mim, eu mantenho até hoje. E gosto de ler. Já não pratico mais esporte, eu acho que a idade vai chegando, você vai ficando mais acomodado. E quando praticava, que esporte era? Futebol. Eu gostava de jogar bola. Nunca fui bom em futebol não, mas para jogar pelada por aí eu sempre jogava e gostava de jogar. Mas hoje me dedico lá basicamente à leitura e a estudar. E hoje em dia a gente tem muito pouco tempo, exatamente por conta dessas atribuições todas. A nossa agenda é muito corrida. E é uma agenda de viagens constantes, é uma agenda de reuniões constantes. E você sai muito cedo de casa e chega muito tarde. Então, o mínimo de tempo você dedica um pouco à família. Hoje, basicamente, sou eu e minha esposa, já que os filhos são todos adultos, casados, já moram
um mora fora, é engenheiro da Caixa Econômica, mora em Feira de Santana. As outras duas filhas moram aqui em João Pessoa, um é dentista, um é advogada, ou seja, cada um tem sua vida e você, né, claro, que bom que isso aconteceu. Mas hoje sou eu e minha esposa só, então eu dedico mais tempo, claro, a ficar em casa um pouco, e dedicar um pouco a conversa em casa. Nesse rol de trabalho, secretário, a gente volta a falar agora sobre a sua atividade profissional. O ano de 2015 foi um ano muito complicado por causa da crise econômica que dominou todas as manchetes. 2016 ainda traz um rescaldo disso tudo, o governo federal anunciando sempre contingenciamento de verbas. Isso atinge a Paraíba e em que medida pode atrapalhar os planos da gestão estadual? Em 2015 nós tivemos realmente uma diminuição significativa do fluxo de recursos financeiros que repassados do Orçamento Geral da União, mesmo em obras dentro do PAC. Isso fez com que, por exemplo, obras como a do canal Acauã-Araçagi, a gente reduzisse o ritmo efetivamente das obras, porque, claro, a empresa produz e quer receber. E a gente tem que moldar a obra à condição financeira dos recursos disponíveis. Então essa é uma questão, foi uma realidade. Nós não tivemos problemas sérios de paralisações de obras mesmo, por conta do fluxo financeiro, mas diminuição de ritmo com certeza. As fontes de financiamento de um governo ou são transferências constitucionais para a saúde, a educação, etc., ou para investimentos especificamente, que vêm do Tesouro Federal, que vêm de programas como o PAC, que vêm de empréstimos, que aí vai de empréstimos de bancos nacionais, de bancos internacionais e financiamentos através de FGTS. Esse conjunto é que fornece a condição de você continuar fazendo investimento. Investimento, para que a população entenda, é aquele recurso em que você emprega em obras que gera emprego, gera renda, gera benefício para a população. Não é custeio, não é um recurso que você possa gastar com salário, com diária, nada disso. É investimento, é obra para a população. Então essas são as fontes. Se você não tem a fonte OGU, que é o Orçamento Geral da União, você tem que buscar outras fontes. Por isso que o governo do Estado está buscando esse ano fontes de financiamento, como é o caso do financiamento do Banco do Brasil, que nós estamos pleiteando, para investimentos. Nós ainda temos esse ano um volume, por conta daquilo que foi plantado em 2013, 2014, 2015, ainda muito grande. Nós temos ainda um volume de obras para ser executado em termos de BNDES de 200 milhões, de CEPAC ainda quase 100 milhões de reais, e isso permite que o Estado ainda tenha um conjunto de obras a ser executado esse ano, sem grandes problemas. E também permite que se tenha um conjunto de obras em finalização, em conclusão. O governador começa o ano inaugurando obras, né, mesmo no ano de crise. Mesmo no ano de crise de 2015, o governador entregou mais de R$500 bilhão em obra. Quando eu digo entregou, inaugurou. Inaugurou mais de R$500 bilhão em obras, num ano de crise como 2015. 2016 será um ano que esse volume vai diminuir, se nós não tivermos o aporte de recursos provenientes desse empréstimo lá que nós estamos trabalhando. Então, na última reunião que o governador foi convocado pela Presidente da República, foi solicitado que apresentasse prioridades para financiamentos. E o governador priorizou, o primeiro, o empréstimo do Banco do Brasil, entre 500 e 700 milhões, o empréstimo da CAF, de 250 milhões de dólares, para a implantação do programa Caminhos da Paraíba, segunda etapa, e um empréstimo que já está na reta final, que é um empréstimo para esgotamento sanitário da cidade de Patos, 100% da cidade, na ordem de 160 milhões de reais. Então foram priorizados esses três empréstimos, se encontram hoje no Ministério da Fazenda e no Tesouro Nacional, cada um em fases diferentes, para que a gente possa ter e manter o nível de investimento. A Paraíba, ela, nos anos de 2011 a 2013, ela manteve um crescimento significativo do PIB aqui da Paraíba. A Paraíba cresceu, ficou em quarto lugar no Brasil, ficou em segundo no Nordeste, porque o PIB cresceu 16,7% nesse período. Cresceu o PIB per capita,
cresceu 33% para a população da Paraíba, ou seja, a renda média cresceu muito. Então, por conta desses investimentos públicos e privados. É importante entender que a Paraíba conseguiu captar e atrair para a Paraíba investimentos privados de mais de 6 bilhões de reais durante esse período. E isso, claro, você verifica aí, são 4, 5 fábricas de cimento que estão aí, ou já em operação, algumas em conclusão, que tornará a Paraíba o segundo produtor de cimento do Brasil. Isso, claro, que eleva muito a condição de geração de emprego e renda para a população. Por isso que o PIB da Paraíba cresceu tanto. Em outras ocasiões, secretário, nós conversamos e o senhor sempre ressaltou que era um técnico, não era um político. Só que aí a situação mudou e o senhor já está assumindo uma postura política agora, se preparando para a sua primeira eleição, para a disputa da primeira eleição. O que é que fez o senhor mudar de ideia e mudar seus planos para entrar definitivamente fazer essa sua inserção na política partidária? Eu acho que político todos nós somos desde sempre. Nós fazemos política, eu faço política há muitos anos. Eu nunca participei de nenhum processo eleitoral, mas fazer política nós fazemos. Um cargo de secretário, ele não é um cargo puramente nem meramente técnico. Ele é sempre técnico e político. Não há como você dissociar essas duas atividades. Entretanto, a participar de um processo como esse, isso foi uma discussão interna muito grande. Eu confesso que eu não tinha como projeto de vida isso nunca, em alguns momentos, nunca passou nem pela minha cabeça esse tipo de situação. Entretanto, nós estamos há mais de 10 anos construindo esse projeto de administração, essa forma de fazer gestão. Nós estamos juntos fazendo aí com o companheiro Ricardo e várias outras pessoas. Desde 2005, nós implantamos um modelo de gestão na prefeitura, que deu certo. Eu não tenho dúvida que deu certo. Tanto que deu certo que Ricardo foi reeleito com 73% da aprovação da cidade. Isso mostrou claramente que a gestão que Ricardo fez à frente da prefeitura, ela funcionou e deu certo. No governo do estado, foi a mesma coisa. Ricardo foi reeleito e todas essas eleições e essas vitórias obtidas, ela só tem um único elemento, ela tem um grande elemento, um elemento importante, além da capacidade pessoal, lógico, dele, mas por trás disso tem uma coisa chamada trabalho. Isso é fruto do trabalho. Na própria gestão que Ricardo fez, foi possível implantar um instrumento como o orçamento democrático, em que o prefeito, à época, com todos os secretários, se sentava num grande ginásio e com toda a população presente, ouvia o que queria e o que não queria. Mas era a relação direta, era o olho no olho, a cara a cara. Isso criou o empoderamento da população. A população sabe exatamente que hoje quais são os limites que a administração tem, quais são os compromissos que ela pode cumprir ou não cumprir. E o que efetivamente a leitura que se faz hoje é que esse processo foi um processo que houve um desgaste muito grande. E você não tem mais hoje essa relação do orçamento, você não tem uma gestão que tenha a relação direta com a população, a periferia da cidade está esquecida. Enfim, essa leitura foi feita pelo partido. Essa leitura, e num determinado momento, por informações, claro, de pesquisa, se traça um perfil. Quando se vai se lançar uma candidatura, primeiro o partido decide se vai ter candidato. Depois, qual é o perfil desse candidato. E terceiro, qual é o nome desse candidato. E eu acho que, como eu sou movido a frio na barriga, eu acho que enquanto a gente está fazendo, e quando o trabalho da gente entra numa rotina que não tem mais frio na barriga, ele fica meio... Isso talvez me dê outro frio na barriga, e aí preciso fazer isso. Então, nós estamos entrando. Claro que é uma função extremamente honrosa você ter os destinos, você comandar os destinos de uma cidade, e principalmente a cidade que eu nasci, que eu pretendo continuar vivendo nela até morrer. E isso está sendo colocado. E eu vou, com certeza, participar desse processo, tentando apresentar para a cidade um projeto que represente e que vá exatamente ao encontro dos anseios da população. Ok, secretário. Certamente nós teríamos ainda muito mais temas para abordar, mas nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui no Impressões. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar conversando com a população e podendo mostrar um pouco daquilo que foi feito, daquilo que está sendo feito com o dinheiro do contribuinte.
Eu acho que isso, prestar conta à população é uma obrigação de qualquer gestor e quando eu estou fazendo isso, eu me sinto muito bem e ter aqui, poder participar do programa com você, para mim é um prazer. Muito obrigada mais uma vez. O Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Nós nos encontramos, se Deus quiser, na próxima semana.